Se você mora no Brasil, você certamente já sofreu algum golpe, você conhece alguém que já caiu em algum golpe ou até mesmo já aplicou algum golpe. E com a internet, os golpes financeiros, principalmente as pirâmides financeiras, se tornaram uma constante na vida do brasileiro. Então, lá em abril deste ano, 172 deputados assinaram o requerimento de instalação de uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar empresas gestoras de criptomoedas acusadas de golpes, como as pirâmides financeiras. Em maio, o presidente da Câmara, o deputado federal Arthur Lira, do PP de Alagoas, recebeu esse requerimento e determinou a instalação dessa CPI. O deputado que ficou responsável por presidir a comissão foi o deputado federal Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, e o deputado relator foi Ricardo Silva, do PSD de São Paulo. A comissão começou seus trabalhos e ouviu as testemunhas, tudo nos conformes. Até o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, foi um dos ouvidos. Isso porque ele fez propaganda de uma empresa que se chama 18K Ronaldinho, uma das acusadas de articular uma pirâmide financeira envolvendo bitcoins. No finalzinho de agosto, a empresa 123 Milhas pediu recuperação judicial. E apesar de não operar criptomoedas, que era o objeto dessa CPI, a 123 Milhas entrou nesse balaio e passou a ser investigada pela CPI. A CPI foi chegando ao fim e então foi apresentado o relatório e a comissão o aprovou. E o resultado foi o seguinte: 45 pessoas foram indiciadas pela CPI pelo cometimento de diversos crimes, como estelionato, gestão fraudulenta, organização criminosa e crime contra a economia popular. O chamado faraó das bitcoins, Gladson Acácio dos Santos, foi um dos indiciados. De acordo com as notícias, esse faraó das bitcoins movimentava mais de 38 bilhões de reais, então o prejuízo foi grande. O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, apesar de ter dito na CPI que não tinha relação nenhuma com a 18K Ronaldinho, foi indiciado por estelionato, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e operação de instituição financeira sem autorização. Outro indiciado pela CPI foi o diretor da Binance, Guilherme Haddad Nazar. Ele é sobrinho de Fernando Haddad, o ministro da Fazenda. Guilherme foi acusado de operar uma instituição financeira sem autorização e também de praticar gestão fraudulenta. Além desses indiciamentos, a CPI também produziu algumas sugestões legislativas, tudo para aprimorar o nosso sistema penal e impedir que crimes como as pirâmides financeiras continuem acontecendo no nosso território nacional. Dentre essas propostas, duas são bem interessantes da gente comentar. A previsão do crime de pirâmide financeira especificamente. Até então, quem operava as pirâmides incorria no crime contra a economia popular, que é um crime com pena bem reduzida. No futuro, se esse PL for aprovado, a pena passaria a ser de reclusão de 8 a 12 anos e multa. Um segundo ponto interessante é a regulamentação da contratação de influencer digital para fazer propaganda de ativos financeiros. Aqui não é uma responsabilização, tipo, o influencer que fizer a propaganda de um golpe vai rodar como se golpista fosse. Não é nada disso. É só regra para se contratar um digital influencer. No entanto, esse PL não menciona o que acontece com o golpista ou o digital influencer, caso essas regras não forem observadas. Daí, chegando ao fim dos trabalhos e com o relatório aprovado, a CPI se encerra. Agora, esse relatório é encaminhado para outros órgãos, como o Banco Central e o CAD, para melhoria de seus serviços. Também é enviado para o Ministério Público para dar andamento em eventuais denúncias contra os 45 acusados. Lembrando que o relatório produzido pela CPI não é vinculante, ou seja, se o MP achar que não é caso de denunciar o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, ele não precisa denunciar. Isso foi um resumo do que aconteceu na CPI das pirâmides financeiras. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também se inscreve no canal. Agora eu vou deixar também vocês com os deputados que participaram dessa CPI e eles vão falar um pouquinho mais sobre os trabalhos dessa comissão. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Gente, boa noite. Nós chegamos ao final do trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga pirâmides com criptomoedas. Tivemos ali 226 requerimentos recebidos, 601 ofícios expedidos, 65 pessoas ouvidas, sendo 27 como convidadas e 38 como convocadas. Tivemos 97 quebras de sigilo bancário, tivemos quebra de sigilo fiscal e COAF de 103 pessoas, tivemos quebra de sigilo de dados junto às corretoras de 131 pessoas, tivemos pastas e arquivos recebidos mais de 10.590, e-mails 2.219, participação popular 357, e-mails enviados 1.282. A CPI finaliza hoje
já com seu relatório protocolado, com 45 pessoas indiciadas, com 73 recomendações de investigações, com 12 pessoas jurídicas com recomendações de investigação, com 4 projetos de leis que estamos apresentando, que vai ser um projeto de lei tratando do tema de milhagens no Brasil, tratando especificamente do que a gente encontrou com 123 milhas, do reforço das penas envolvendo crimes com pirâmides, porque hoje no Brasil essas penas não tem ninguém que cometeu um crime de pirâmide preso hoje no nosso país, alteração na lei das criptomoedas, no marco legal, para que a gente possa melhorar esse ambiente, dando segurança jurídica e econômica, e uma lei também tratando do tema de propaganda para influencers, porque a gente encontrou na caminhada que as influencers fazendo propaganda, levando as pessoas para esse ambiente de criptoativos e causando um grande transtorno na sociedade. Acredito que a gente, e eu quero fazer um agradecimento público a toda a equipe, que colaborou conosco na CPI, dos servidores da Câmara dos Deputados, ali presente conosco, da Polícia Federal, na pessoa da delegada Aline e do diretor-geral Andrei, também do Banco Central, do COAF, da CVM e da Receita Federal, que nos auxiliou, possibilitando a gente chegar num relatório robusto que hoje a CPI finaliza os seus trabalhos. Quero também aqui cumprimentar todos que colaboraram conosco, todos os deputados que se dedicaram ao tema. Muitos deputados não eram do tema e começaram ali a se preparar, estudar e deram a sua contribuição para que a gente pudesse aprofundar as investigações. Aqui saudar o nosso deputado e relator, para quem eu passo a palavra, deputado Ricardo Silva, que fez um relatório brilhante em conjunto com todos os deputados. Senhor presidente, deputado Áureo Ribeiro, primeiro cumprimentá-lo e dizer a todo o Brasil nesse momento que esta comissão parlamentar de inquérito só teve o ritmo, só teve o curso que teve, com uma boa efetividade, graças ao nosso presidente Áureo. O presidente Áureo é um trabalhador incansável, com audiências terça, quarta, quinta, quando possível de segunda, quando possível de sexta-feira, aos finais de semana, em contato direto com esse relator, para que nós pudéssemos chegar hoje numa data que acredito histórica para o Brasil, porque é uma data em que uma comissão parlamentar de inquérito apresenta ao povo brasileiro um trabalho técnico, um trabalho investigativo, um trabalho profundo, um trabalho propositivo também, que nós queremos ver no parlamento brasileiro. Aquilo que as pessoas anseiam de um Congresso Nacional, de uma Câmara dos Deputados independente, forte, eu acho que nós conseguimos mostrar com esse trabalho. Eu quero aqui cumprimentar os deputados que estiveram no dia a dia do nosso lado. Aqui está o deputado Alfredo Gaspar, deputado Alfredo, membro do Ministério Público, procurador-geral de Justiça no estado do Alagoas, uma das figuras mais qualificadas que nós pudemos conhecer, de uma qualidade jurídica ímpar, que nos auxiliou muito com o relatório final. Aqui nós temos o deputado Caio Viana, um deputado jovem do Rio de Janeiro, preocupado com o tema, um dos maiores experts no tema de criptoativos do Brasil hoje, tanto é que coordena uma frente parlamentar importante sobre o tema, foi fundamental nessa investigação. Deputado Igor Timo, com a sua força, com a sua garra, no dia a dia das oitivas, nos auxiliando demais nos depoimentos, foi figura fundamental. Deputado Júlio Lopes, com a sua firmeza, com a sua austeridade, mostrando que o depoente, quando chega para depor numa CPI, ele exerce um munus público, uma função pública, e essa função tem que ter o respeito que o deputado Júlio Lopes tanto buscou perante esta comissão parlamentar de inquérito. Deputado Áureo, em seu nome eu cumprimento a todos os servidores da Câmara dos Deputados que nos auxiliaram nessa jornada. Eu aqui confesso às senhoras e aos senhores que nada do relatório sairia se nós não tivéssemos uma equipe técnica na Câmara Federal. Faço questão de trazer os nomes dos servidores que participaram junto conosco, da consultoria da Câmara dos Deputados, consultoria legislativa, a doutora Juliana Souza Feitosa, incansável,
na confecção deste relatório junto conosco, Dr. Márcio Valadares, de nível altíssimo, grande consultor, ao consultor também Adilson Nunes, que na parte tributária nos amparou com o relatório final. Eu quero aqui abraçar toda a liderança do Solidariedade, aqui na presença do nosso Rodrigo que assessora o presidente Áureo, chefe de gabinete também, 24 horas trabalhando nessa CPI. Eu cumprimento aqui a assessoria também técnica do meu partido, do PSD, a Andréia Cabral, que nos amparou nos depoimentos, ao Fernando Viana, que nos amparou também nos depoimentos com elementos técnicos. Eu cumprimento o Rodrigo Rios, um abraço ao doutor Ricardo Paixão, Departamento de Comissões da Câmara também, um grande técnico desta casa que esteve do nosso lado, nos amparando em toda a parte documental. Eu cumprimento aqui ao Paulo Novaes, que é o secretário da Comissão Parlamentar de Inquérito, um técnico comprometido com a boa técnica legislativa, a Ana Karina Macedo, a Raquel Andrade, assistente, e cumprimento a todos que de algum modo nos auxiliaram. Eu quero aqui ressaltar a coordenação em conjunto dessa CPI com a Polícia Federal. Aqui cumprimento a delegada da Polícia Federal, doutora Aline Casual, que esteve junto com o agente da Polícia Federal, André Lovati, nos amparando com relatórios de inteligência. Sem os relatórios de inteligência da Polícia Federal analisando quebras de sigilo, talvez também nós não chegaríamos a esse resultado tão contundente. E aproveito aqui para falar, Dr. Francisco Assis de Oliveira Júnior, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, que também nos amparou e nos auxiliou nessa comissão parlamentar de inquérito. Senhoras e senhores, hoje nós apresentamos ao Brasil um relatório técnico. Todo mundo já pôde acompanhar, já está publicado no site da Câmara, um documento com mais de 500 páginas de investigação, um documento que traz o verdadeiro conceito de uma comissão parlamentar de inquérito, um documento que apresenta, como o presidente Áureo já afirmou, 45 pessoas com sugestão de indiciamento, outras dezenas de pessoas que nós entendemos haver elementos para a configuração de crimes, mas que nós precisamos aprofundar a investigação. Então essas pessoas, elas contarão com encaminhamento na esfera penal para o Ministério Público Federal, para a Polícia Federal, para a Polícia Civis também, onde há inquéritos em andamento. Fora esse trabalho de apuração, estamos apresentando projetos para cercar esses crimes que aconteceram no Brasil e que viraram febre. Eu hoje abri o meu Instagram. Por coincidência, eu vi uma pessoa fazendo um anúncio de investimento em criptomoedas. Eu faço questão de ler às senhoras e aos senhores, porque é a prova de que esta CPI não pode acabar aqui. Os crimes estão em andamento. Crimes em andamento. Um perfil que me surgiu sem querer, eu fiz questão de trazer aqui. A pessoa diz o seguinte: pessoal, como posso explicar isso? Esta é a minha terceira vez investindo em mineração de Bitcoin. Então, basicamente, no começo eu pensei que era uma farsa por causa do alto risco de fraude online. Então eu duvidei. Então meu amigo falou sobre isso e eu arrisquei e tentei agora. Estou investindo e obtendo lucros. Isso é 100% legítimo. Vocês não duvidem, não deixem de ir a vir. Comece a ganhar lucros. Eu acabei de investir R$800 e recebi de volta em instantes R$10.000. Estou grato por essa oportunidade, todos obrigado. E aqui coloco um perfil da mentora dessa pessoa, que isso aqui, esse print, vamos encaminhar também à Polícia Federal para apuração. É apenas um exemplo, sem querer, no meu perfil do Instagram, uma pessoa oferecendo esse absurdo criminoso. Tem o nome. O nome desse perfil é Giovanni 3377899. Isso aqui me surgiu do nada, sem querer, hoje. Essa é a prova viva de que essa comissão parlamentar de inquérito não se encerra aqui. Ela se encerra com uma fotografia. O relatório vai mostrar fraudes. Nós pegamos aqui os maiores piramideiros do Brasil, mas não são apenas eles. Tem muito mais gente envolvida com esse crime em andamento em nosso país e que está lesando milhares ou milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. E se essa CPI não seguir agora com apurações, com Polícia Federal, com Ministério Público Federal, esse trabalho, que foi um trabalho hercúleo, ele
não pode parar por aqui, ele deve continuar. Então, presidente Áureo, mais uma vez, parabéns pela sua luta, pela sua garra. Nós vamos, daqui a pouco, conferir na CPI a questão de quórum para já tentarmos votar hoje esse relatório. Eu acho que essa é uma resposta que o Brasil precisa, que o Brasil espera, e que esse relatório possa, então, chegar nas demais instituições, que nós vamos acompanhar as futuras investigações, os futuros desdobramentos. Quero também confessar a vocês que a Polícia Federal está muito animada com esse trabalho. Todos os documentos, aliás, também deixar claro uma coisa, aqui no relatório, quebras de sigilo, documentos sigilosos nós tornamos públicos, porque o Supremo Tribunal Federal diz que com o relatório de uma CPI, o documento ele deve se tornar público, não há outra saída, mas nós temos outros centenas ou milhares de dados ainda em sigilo, que por questão legal nós não podemos divulgar, mas todos esses dados, absolutamente todos, serão compartilhados com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal e dos Estados, para que possam dar prosseguimento às investigações. Bom, aqui os indiciamentos, Leide, eles são indiciamentos fruto de uma análise técnica da Comissão Parlamentar de Inquérito e das instituições que nos acompanharam junto aqui. Claro que uma CPI é um órgão de investigação. Aqui nós trabalhamos com o princípio indubio pro societate. Aqui nós trabalhamos com o princípio de que, havendo vestígios, havendo indícios e havendo materialidade, nós temos a obrigação constitucional de promover a sugestão do indiciamento. Então, é claro que é um documento muito forte, muito consistente, porque em todos os casos há depoimento, em todos eles há quebra de sigilo bancário, em todos eles há análise de inteligência, por exemplo, no caso do senhor Ronaldo, a inteligência da COAF de indícios de operações suspeitas, isso em documentos oficiais recebidos de outras instituições que nós quebramos sigilo. Então tudo é muito bem fundamentado. Agora é claro que a opinião última é do Ministério Público, a opinião última é sempre da Justiça, mas o nosso trabalho de investigação ele se completa nessa apuração. Se refere a relatórios internacionais também. E há inclusive relatórios internacionais, em caso que o presidente vai citar também, de outras pessoas investigadas, que nós também temos na CPI, um compartilhamento muito grande de informações. Claro. Bom, os projetos todos, na íntegra, já estão publicados, então, mas eu faço questão também de falar aqui de forma resumida. É claro que os detalhes depois, pessoal, vocês vão poder pegar tudo já publicado, os projetos todos na íntegra. Mas aqui nós temos, sobre os projetos de lei, no tocante ao projeto de lei em matéria penal, resultado do trabalho desta Comissão Parlamentar de Inquérito, elaboramos um PL que altera o Decreto 2848, que é o Código Penal Brasileiro, a Lei 1521, de 26 de dezembro de 51, e a Lei 7492, de 16 de junho de 86, para aprimorar a legislação penal com relação às formas de obtenção de ganhos ilícitos através de processos fraudulentos, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nesta proposta legislativa, aprimoramos o crime previsto na Lei de Economia Popular e criamos um tipo penal específico na Lei de Crimes Financeiros, a Lei 7492/96. Então aqui nós temos o artigo 16A, que passa a ser assim: oferecer, organizar, intermediar, distribuir ou gerir através de oferta pública de investimento, operação que envolva ativo virtual, valor mobiliário ou qualquer ativo financeiro, com o fim de obter vantagem ilícita em detrimento de número indeterminado de pessoas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A pena vai de 8 a 12 anos. Agora nós
Também estamos aumentando a pena em 1/6 até 2/3, podendo chegar a 16 anos de reclusão para o crime de pirâmides financeiras. Então essa é uma proposta legislativa. Outra proposta, nós estamos alterando o artigo 171 e 171A do Código Penal para punir a conduta dos influenciadores que divulgam tais esquemas criminosos. A partir de agora, incorrerá nas mesmas penas destes crimes quem elaborar ou distribuir material de publicidade e propaganda ou participar de campanha publicitária em relação ao meio fraudulento descrito no tipo penal. Mas, para dar segurança também às pessoas que fazem propaganda, porque os artistas muitas vezes não detêm o conhecimento, se aquele esquema é uma fraude, nós criamos regras pré-estabelecidas como cadastros, como barreiras a se passar para que a pessoa possa fazer uma oferta pública de um investimento. Então nós também estamos criando esses critérios como registro na CVM, como autorizações, registro do contrato, com publicação disso perante as redes sociais. Também nós estamos exigindo para dar uma segurança jurídica a quem é o profissional da comunicação também, que nós temos que nos preocupar com isso. E também estamos apresentando 3 outros projetos de lei para aprimorar a legislação no que se refere à prestação de serviços de ativos virtuais, aumentando a proteção de investidores e evitando a repetição de condutas problemáticas como a adoção de contas ônibus por exchanges de criptoativos. O presidente vai explicar também sobre isso. Nós nos deparamos que algumas corretoras de criptoativos não fazem a separação, a chamada segregação patrimonial. Elas utilizam todo o dinheiro numa conta só, o que é um facilitador do crime de lavagem de dinheiro e de pirâmides financeiras. Se nós temos essa epidemia ou essa pandemia de crimes acontecendo no Brasil, é porque nós temos agências do outro lado facilitando esse crime. O mecanismo por meio dos quais eles movimentam grandes e vultuosas cifras bilionárias. Também a publicidade de criptoativos e serviços relacionados a criptoativos por influenciadores, como eu já falei, e programas de milhagem aérea, esclarecendo direitos de titulares de milhas e proibindo a intermediação nos moldes realizados pela 123 Milhas na sua infame linha promo, que foi uma infame linha. E com relação à milhagem, nós também propomos dar o direito da pessoa ter a milha recomprada pela empresa aérea, porque todo o sistema facilita a fraude. Hoje a pessoa tem milhas para vencer e nós nos deparamos com isso no curso da CPI. E por que a CPI foi também para cima desse tema? Porque milhagem é um ativo digital. Sendo um ativo digital, é um ativo objeto aqui desta comissão parlamentar de inquérito. A pessoa tem milhas que ela acaba obtendo por várias maneiras. Essas milhas vencem. A empresa, ela vende produtos com milha, então isso para nós é muito claro que é um ativo digital. Ao vender produtos, a pessoa pode comprar um fogão, um liquidificador, só que se for comprar com milhas é muito mais caro do que no mercado comum. Isso desestimula a pessoa a comprar também. Então ela fica com um ativo que é dela, que ela não pode vender. O que ela faz? Ela acaba caindo nas garras de criminosos que o presidente Áureo revelou durante a CPI, e-mails que esses criminosos que fazem a intermediação mandam para as pessoas pedindo para que elas mintam sobre a destinação da milha aérea. Então, algo absurdo no Brasil, e as empresas aéreas, elas têm que divulgar também, outro fator que está na lei que nós estamos propondo, o balanço da milha. Nós não sabemos quanto de ativos que essas empresas lançam no mercado. Isso é um risco também. Então, elas terão que divulgar esse balanço, nós temos que saber o quanto de ativo que está no mercado, e nós temos que dar ao cidadão o direito de ter o seu dinheiro de volta numa recompra de milhas. Isso é o mínimo que se garante para que ele não caia nas garras, de novo, de pessoas que, com o escopo de falar que são intermediadores, mas na verdade estão cometendo crimes graves e que lesam pessoas. Presidente. Exatamente porque há uma série de propostas que nascem de CPIs e CPMIs e nunca são votadas aqui dentro. Eu quero primeiro fazer um destaque que a lei em vigor do Brasil, o marco legal das criptomoedas no Brasil, é de minha autoria. E a gente trabalhou muito esse tema no Congresso Nacional e a gente tem uma lei de vanguarda. O que a gente encontrou na CPI foi alguns problemas que precisam ser resolvidos no nosso país.
nós temos mais de 3 milhões de brasileiros lesados, nós temos mais de 100 bilhões de reais retirados da população brasileira nas maiores pirâmides já estabelecidas, que são as maiores 20 pirâmides. A gente entende que hoje a gente tem que votar com urgência esse projeto de lei para que a gente possa impedir criações de novos sheiks, de engomadinhos, de faraós, retirando o dinheiro da população brasileira. Quando a gente aprofundou aqui os episódios, a gente vê que pessoas que movimentaram milhões e milhões de dinheiro nas corretoras, você vai checar essa pessoa, muitas delas têm uma profissão e receber auxílio emergencial. A gente tem empresa que teve bilhões em conta e quando você checa o registro na Receita Federal, ela é simples. Então muita coisa tem que avançar para que os órgãos de controle possam estabelecer ali a sua função e a gente impedir novos acontecimentos nesse setor. O setor de criptoeconomia é um setor que cresce no mundo todo. O Brasil é um país que mais utiliza a internet no mundo e a gente tem mais de 10 milhões de usuários hoje transacionando no nosso país. A Bolsa de Valores se estima que são 5 milhões de clientes e na criptoeconomia são mais de 10 milhões de clientes. A gente transaciona bilhões todos os dias e a gente precisa ter um olhar para esse setor, porque esse setor, além disso, que eu quero destacar, a gente tem aqui apresentando com essas propostas, com as indicações, o Brasil começa a arrecadar 1 bilhão por ano e a expectativa nessa primeira arrecadação que a gente arrecade 6 bilhões, porque vai cobrar o que não cobrou dos últimos 6 anos. Já inicia, então, no caixa do governo, com as novas cobranças, 6 bilhões de reais com os projetos apresentados e com a legislação que a gente está propondo. Relator, o senhor propôs um iniciativa dos sócios da família, os 5 crimes, entre eles organização criminosa. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais como vocês chegaram até tudo isso para ter esse pedido de iniciamento desse. Bom, a 123 Milhas, ela se revelou ao longo da investigação como não apenas uma agência que faz a intermediação de milhas, mas uma empresa que dá prejuízo. Então, a Polícia Federal foi clara no relatório de inteligência compartilhado conosco que essa empresa nunca daria certo. O futuro seria sempre o fim. E como é que eles mantinham essa empresa aberta? Eles atraíam mais pessoas com gastos vultuosos de publicidade, chegando a casa de bilhão. E, além disso, eles também faziam empréstimos bancários milionários, regando esse sistema com empréstimos bancários, num tradicional esquema Ponzi, também relatado por nós na CPI, que é uma espécie de pirâmide financeira. E por que é que nós indiciamos essas pessoas? São familiares que receberam, que transacionaram ou que tinham algum cargo de gerência nesse grupo que, para nós, é um grupo que cometeu muitos crimes. Então, aquelas pessoas que tiveram relações com os investigados, com transação de valores, emprestando contas para que o dinheiro saísse, então, da 123 Milhas, para que caísse na conta de um familiar, para que esse familiar depois sacasse o dinheiro, essas pessoas estão sendo enquadradas nos crimes também investigados por essa CPI. Deixando claro para as senhoras e para os senhores que nada disso é fruto de nossa cabeça. Nada do que foi apurado na CPI é fruto de opinião política, é fruto de embate ideológico. Talvez essa tenha sido uma CPI que deu muitos resultados investigativos, porque ela esteve livre de qualquer tipo de contaminação político-partidária. Aqui é uma casa política, é a Câmara dos Deputados, mas a CPI, ela precisa ser um órgão técnico de investigação. Então, tudo isso é fruto de relatório de inteligência, tudo isso é fruto de análise de servidores desta casa, da Polícia Federal, análise de inteligência do COAF, tudo isso é fruto de um trabalho investigativo muito amplo. Primeiro destacar aqui a participação do presidente Lira com todo o apoio que ele tem dado à CPI. Então,
A CPI funcionou com todo o apoio do presidente da Câmara dos Deputados. Eu não tenho dúvida que esses projetos vão ser votados com urgência, até por representação na liderança de Solidariedade, com a representação que a gente conversou com o PSD e com demais partidos que entendem que tem que votar esse tema com urgência, e também com a conversa que a gente tem com o governo de arrecadação, porque não votar esse projeto de lei é a gente ter perda de arrecadação no nosso país. Então, eu tenho certeza que a gente vai votar essa urgência na Câmara dos Deputados. Segundo, também destacar que cabe, se tiver pedido de vista, a gente votará amanhã o projeto, por ser terminativo e quarta-feira não ter. Já temos uma consulta já regimental que permite a gente votar amanhã o projeto de lei, ou até hoje, votando hoje com vista de 1 hora, como o relatório já foi divulgado, porque a CPI termina no dia 11. Então, não tem nenhum problema, a gente vai votar essa matéria no dia de hoje, se tiver quórum no plenário já da CPI, que já começamos, o plenário já está aberto, já deve ter quase o quórum suficiente para ser votada a matéria. Uma hora até amanhã, e tem um entendimento já de todos, como foi um relatório construído pelo deputado Ricardo Silva, dialogando, conversando, a gente criou um grupo da CPI, todos eles tiveram o diálogo com o relator. Esse relatório já é de conhecimento de todos os parlamentares, tem contribuição de todos os parlamentares, aqui de todos os partidos, então eu não vejo dificuldade na votação do relatório no dia de hoje. A gente sempre votou todos os requerimentos que foram apresentados na Comissão Parlamentar de Inquérito foram votados. Nenhum requerimento foi retirado sem ter ali a sua apreciação pelo colegiado. Isso somente tem que destacar, nenhum requerimento foi engavetado. Todos os requerimentos foram votados na Comissão Parlamentar de Inquérito. Não vai ser diferente hoje, a gente vai contar com o pleno da comissão para votar o relatório, finalizando nossos trabalhos. Você pode explicar direitinho como funciona essa questão de ser 1 hora de pedido de vista? Porque, não sei, talvez alguém tenha essa dúvida também. A gente sempre trabalha com esse prazo aí de 2 sessões. Por que vai ser como não vai ter possibilidade, porque não tem sessão programada para a próxima quarta-feira, E a CPI vai até o dia 11. e a CPI é terminativa no dia 11, a gente pode fazer o pedido de vista em 1 hora e votá-la hoje. Já tem uma consulta já com os técnicos da Câmara permitindo a gente trabalhar nesse modelo. A gente não pode dialogar isso, até porque o relatório já está divulgado, a gente vai votar hoje. Se precisar, a gente abre o diálogo, mas o relatório vai ser votado hoje, não tenho dúvida, com os novos parlamentares. Acho que já tem entendimento de todos os parlamentares, pelo que a gente dialogou na facilidade da tecnologia, como é a CPI também que utiliza de ferramentas tecnológicas, eu não tenho dúvida que a gente vota o relatório hoje. Eu quero deixar claro também uma coisa, pessoal. A postura do presidente Áureo, o que ele disse é a mais pura verdade. Não teve nenhum requerimento que não tivesse sido apresentado por algum deputado que o presidente ou não pautou ou não votou. Todos, 100% dos requerimentos que os deputados apresentaram, o presidente pautou e votou. Então, este é um diferencial dessa comissão parlamentar de inquérito, o que nos faz acreditar que não há motivos para que esta CPI não tenha o seu desfecho ainda hoje, porque ela contou com a participação, claro, daqueles deputados que quiseram, que participaram, ela contou com a participação de todos. Obrigado. Mas eu não marquei ainda. Alguém aqui não marcou? Alfredo não marcou, eu não marquei. O Igor Timo não marcou. Já vai aumentar agora. Roberto não marcou, já vai aumentar. Nesse exato momento, o quórum já vai aumentar. Senhoras e senhores, também assim, deixar claro, nós vamos votar o relatório e vamos aprovar o relatório, eu não tenho dúvidas disso. Mas esta CPI, por não ter uma carga política, ela tem uma carga documental. Então, tudo está apurado, tudo já está devidamente comprovado pela própria CPI. Claro que o relatório será votado e será aprovado, mas ainda que haja uma hipótese disso não acontecer, que para mim não existe, essa investigação vai cair nos órgãos de apuração do mesmo modo, sem nenhum tipo de prejuízo, porque esta CPI cumpriu com o seu papel com a sociedade de investigar. É isso, senhores. Obrigado.